Ethereum 2.0, 3 milhões de tokens depositados em contrato, tá? Então, desde o início do Ethereum 2.0, ali em novembro de 2020, então a gente tá falando de 4 meses, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses ainda, nem completos ainda. Instalou-se a primeira fase do Ethereum 2.0 e a gente já tem cerca de 2,7% de todos os Ethereums minerados ou em circulação stakeados dentro da rede Ethereum, travados em contratos dentro da rede Ethereum, tá? Já são 3 milhões. No início, lá em novembro, eram 500 mil Ethereums que a galera colocou, já são 3 milhões de Ethereum, tá? 3 milhões de Ethereum. A rede bateu recorde recentemente com mais de 3 milhões de Ethereum depositados em garantia no contrato de depósito. Isso aqui, turma, isso aqui vai multiplicar por 10, vai multiplicar por 10, sei lá, nos próximos meses. Isso aqui vai multiplicar por 10 nos próximos meses, tá? E assim, toda vez que a gente fala assim que tem Ethereum travado, tem Ethereum em contrato, tem Ethereum stakeado, tem Ethereum... A gente tá falando o seguinte, olha, são 3 milhões de Ethereums que saem do mercado para compra e venda. Nada impede do cara destravar isso aí, sei lá, eu não sou especialista, tá? Mas nada impede do cara resgatar o seu dinheiro e vender, óbvio. Mas são 3 milhões de Ethereums que saem de circulação, que não estão na prateleira. A gente fala bastante da prateleira, né? A gente fala bastante de estar na prateleira. São 3 milhões de Ethereum que saem da prateleira, não estão à venda. Vamos passar para a próxima, que é esse aqui, ó, o Mark Cuban, tá? Esse cara aqui é o cara do Shark Tank, é o cara do Dallas Mavericks, é um bilionário aí, esses bilionários excêntricos, né? E ele fala o seguinte, DeFi é uma matéria aqui de Luciano Rodrigues, tá? De hoje, 17 de fevereiro de 2021, às 4 da matina, ou seja, o Luciano Rodrigues é o cara da noite, tá no carnaval, pulou o bloquinho, né? Pulou o bloquinho chain, aí, pumba, 4 da manhã, botou a matéria aqui no ar, matéria do Criptofácil. DeFi é como a internet no início, diz Mark Cuban. Ontem eu tava numa sala desse, como é que chama, desse clube social aí, né, desse Clubhouse, e alguém, eu não vou lembrar quem, mas era uma sala grande, tava com o Caio Vicentino e tal, e alguém falou o seguinte, cara, a gente tá vivendo o início do Bitcoin, né, como foi o início da internet lá, no início de tudo lá. Então, assim, o cara falou alguma coisa... Cara, sabe quem eu acho que foi que falou? Eu acho que foi o Góes. Sabe aquele cara que fala assim, do mercado financeiro? Sacou? Aquele mercado, é o Góes. Ontem a gente tava numa sala, e eu tenho quase certeza que foi ele. E ele falou o seguinte, ele falou, tipo, alguma coisa no seguinte sentido, ele falou, cara, eu não sou o cara que entende muito do Bitcoin. E tá tudo bem, né? Mas, cara, essa parada aqui pode ser o início da internet, como no início da internet. E eu não quero estar de fora. E assim, esse sentimento dele é o sentimento de muita gente. É o sentimento de muita gente. Cara, eu não sei que essa parada aí de Bitpoint. Eu vejo um barbudo lá falar no YouTube lá, fala umas merda lá, tem uns caras falando um monte de coisa lá. Tem um cara que fica tomando cerveja e falando de Bitcoin. Tem o cara que fala do DeFi, o Caio Vicentino. Tem um monte de cara louco, tem o Augusto que fala um monte de besteira. Tem uns caras loucos falando disso aí, esse tal de Bitpoint. Tem uns loucos falando de Bitpoint. Eu quero estar nisso aí. Então, assim, existe esse sentimento, né? O fear of missing out, né? É o medo de estar de fora. Cara, tem um negócio muito louco acontecendo, eu quero estar dentro, né? Isso é perigosíssimo, mas é um sentimento natural do mercado. Cara, eu quero estar do mesmo jeito que houve na Bolsa entre 2019 e 2020. Isso, a grande tacada. Isso aí, eu gosto da grande tacada. Ele fala assim, não é? O mercado financeiro não é para amadores. Não é assim que ele fala? E ontem a gente tava meio que lá trocando uma ideia, eu tava mais ouvindo, né? Sala grande, tava bastante gente falando. E ele falou alguma coisa nesse sentido, sabe? Tipo, porra, nós estamos no início, né? É o início da internet. É o início do Bitcoin, né? Então, e é mais ou menos o que o Mark Cuban diz, né? Ele fala assim, o DeFi é como a internet no início. Então, assim, ninguém sabe para que serve, pouca gente está dominando isso, como o Caio Vicentino, que é o cara que mais sabe de DeFi no Brasil, não tenho a menor dúvida disso. Pouca gente está entendendo o que é isso aí, mas, cara, no futuro essa parada vai ficar uma parada muito grande, né? E a curva de adoção tá ficando boa. Agora, vamos falar sobre esse carinha aqui, tá? Antes de qualquer coisa. É mais um daqueles carinhas que falou mal do Bitcoin, tá? E agora vê numa sinuca de bico, sacou? Já ouviram falar essa expressão, sinuca de bico? Tá na sinuca de bico. Eu nunca entendi o que é a sinuca de bico, mas é aquela que o cara tá na sinuca de bico. Então, o que acontece? Não dá mais para falar mal, né? Então, assim, tem poucos os caras que falavam mal,
porque não entendiam, porque não importa o motivo. E hoje continuam falando mal. Um deles é o, como é que ele chama mesmo? A Samidana. Mas a maioria dos caras já entenderam que, cara, não, peraí, isso aqui é legal, isso aqui, peraí, não é tão zoado como a gente imaginou. Esse negócio de ter o dinheiro na mão das pessoas e não de um banco e não na mão de um governo, parece interessante. É isso que todos eles estão vendo. E é por isso que o Mark Cuban, que é um cara controverso com o Bitcoin, mas acho muito legal que o cara chegue e fala assim, não que ele tenha assumido que errou, mas acho muito legal o cara mudar de opinião quando está errado. Não vejo problema nenhum nisso. Eu mudo de opinião, vira e mexe eu mudo, né? Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O cara mudou de opinião, tá tudo bem.